E aí, gente, tudo tranquilo? Bom, eu sei que eu tava um pouco ausente nas últimas semanas, mas eu fiquei gripada, eu fiquei sem voz e aí atrasou e eu não consegui gravar. E então me perdoem por isso, mas agora a rotina vai voltar, tá? Hoje eu vou falar sobre os 4 temperamentos. E se você não sabe o seu temperamento, continua assistindo esse vídeo, porque aí você vai descobrir qual temperamento é mais acentuado em você. E se você já sabe qual é o seu temperamento, continua assistindo porque eu vou dar dicas de inteligência emocional. Ou seja, aquela dificuldade que você tem no seu temperamento, eu vou dar algumas dicas de como melhorar. O primeiro temperamento que eu vou falar é o sanguíneo. E não poderia ser diferente, né? Porque o sanguíneo é aquela pessoa que tem espírito de liderança. É aquela pessoa curiosa. É aquela pessoa impaciente. Eu acho que o sanguíneo é o mais desprovido de paciência. Impulsivo. Mas ele também é muito sincero de coração. Ele é moldado pela necessidade de amor e carinho. O sanguíneo é um dos temperamentos que mais tem dificuldade em reconhecer o seu temperamento. Geralmente o sanguíneo não consegue se identificar, não consegue dizer, opa, eu sou sanguíneo, por causa que ele tem muitos defeitos, digamos assim, mas não são defeitos, são atributos da pessoa. Os sanguíneos têm o pensamento sempre apressado, eles pensam tanto que eles se cansam. Eles também são cativantes, são muito inteligentes, eles passam as suas ideias debaixo de um brilhantismo. Geralmente eles são muito influenciadores. É aquela pessoa extremamente extrovertida, que fala alto, que tá sempre brincando com os outros, que tá sempre de bom humor. É aquelas pessoas que a gente considera elétricas, risonhas demais. São pessoas muito dinâmicas, têm contato com todo mundo. Elas também são um pouco frias, não se emocionam tão facilmente. E eles têm um espírito de liderança tão forte que muitas vezes podem se passar por metidos ou até inconvenientes. Eles têm dificuldade de manter o foco no objetivo por um longo tempo. Geralmente eles desistem, iniciam alguma coisa e acabam desistindo no meio. Resumindo, são pessoas autoconfiantes demais, mas ao mesmo tempo são super generosas. Agora eu vou dar algumas dicas de inteligência emocional, se você se identificou com esse temperamento. A dica é para você ser perseverante mesmo diante das frustrações. Como o sanguíneo tem dificuldade de manter o foco, então se você sabe que você tem esse temperamento liderando sobre você, então tente ser perseverante nos seus objetivos. Outra dica é aprender os limites das outras pessoas. Dar espaço para o outro, não subestimar o outro, né? Por esse espírito de liderança muito forte, muitas vezes a gente acaba pensando que o outro não é tão bom quanto a gente, né? Acaba não enxergando as qualidades do outro. A terceira dica é pensar antes de falar, porque como eles são muito impulsivos e pouco pacientes, muitas vezes eles acabam falando tudo que vem à cabeça e aí acabam magoando outras pessoas por falarem muitas vezes o que não deviam. O segundo temperamento que eu vou falar é o fleumático. Fleumáticos são as pessoas que têm um controle absoluto de todas as coisas. Ao contrário dos sanguíneos, eles não são muito extrovertidos e espalhafatosos, mas eles têm controle, né, sobre as situações. Eles não possuem muitas alterações de humor. Ele é um dos temperamentos mais estáveis. Porém, essas pessoas mais quietinhas geralmente têm um senso de humor muito irônico. Geralmente são engraçados e gostam muito de observar as pessoas e as situações. O senhor vai assistir aí? Baixa um pouquinho que eu tô gravando. Obrigada. Mas eles são muito compassivos e bondosos. Eles gostam de ouvir as pessoas
são um pouco acomodados, mas conseguem exercer suas atividades com com excelência. Eles são amigos de muitas pessoas e se comunicam com várias pessoas, mas eles podem ser muito frios, calculistas e mesquinhos muitas vezes. São pessoas de ótima convivência porque elas são pacíficas, conservadoras, pacientes, cuidadosas, cumpridoras daquilo que se comprometem a fazer. Agora eu vou dar algumas dicas se você se identificou com esse temperamento. Primeira dica: envolva-se mais emocionalmente com as pessoas. Deixe de lado essa frieza ou essa mania de querer estar sempre no controle de todas as coisas. Segunda dica: expresse seus sentimentos por essas pessoas. Além de criar vínculo com elas, expresse o que você sente. Não fique desconfiando ou pensando que elas estão sob o controle da situação se você não está. E a terceira dica é: busque não sofrer tanto com medo do futuro. Por fato de você não ter controle sobre o que vai acontecer amanhã, muitas pessoas desse temperamento acabam sofrendo antecipadamente, sem saber o que vai acontecer. Então, não se preocupe tanto, não sofra por antecedência. O terceiro temperamento, então, é o melancólico. E eu me identifico muito, particularmente eu me identifico muito com esse temperamento, porque são pessoas maravilhosas. Talvez. Pessoas sensíveis e profundamente sentimentais. São pensativos, analíticos e muito sérios quando o assunto é amor. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar sobre relacionamento. Porque esse temperamento tem muito disso, de levar muito a sério a relação com outras pessoas. O melancólico é cheio de propósitos em relação ao amor, em relação à paixão, é cheio de sonhos, né, de encantos, e é capaz até de se entregar à morte por um amor. Não que eu faça isso, eu não faria isso. Mas o melancólico é assim. Eles podem ser vingativos, críticos e inflexíveis e até antissociais. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Principalmente terem sentimento de autopiedade. Sempre achar que tá sofrendo, sempre achar que é o coitadinho da situação. A frase do melancólico é: se você vai fazer uma coisa, faça bem feita, senão não faça. O melancólico é muito assim. Os melancólicos são metidos a inteligentes, não que eles sejam, mas eles são metidos. E são pessoas que não se movem só por impulsos. Eles pensam antes de agir. Eles são muito perfeccionistas e por esse motivo muitas vezes estabelecem padrões de vida muito altos. Às vezes eles sonham demais, não que seja ruim, né? Mas por ser perfeccionista demais, às vezes eleva um pouco o padrão. Eles têm dificuldade de aceitar elogio e muita facilidade em mergulhar no mar das lamúrias e ficar se lembrando mais dos seus erros do que dos seus acertos. Mas tirando tudo isso, são pessoas ótimas, são pessoas maravilhosas. Bom, as dicas para pessoas desse temperamento, assim como o meu, são: primeira dica: desenvolver automotivação. Muitos melancólicos são duros demais consigo mesmo, acabam se cobrando demais, acham sempre que poderiam ter feito melhor alguma coisa. E na verdade, a gente não pode ser assim, né? Se a gente deu o nosso melhor, é porque aquele era o nosso melhor, a gente não podia ter feito mais do que aquilo. Mas muitas vezes eles acabam se culpando por isso. A segunda dica é abrir a peneira seletiva. Como assim? Bom, os melancólicos eles selecionam com quem eles vão se relacionar. E isso, na maioria das vezes, não é bom, porque eles acabam se unindo apenas a um grupo e não se ligando a outras pessoas, né? Então, o melancólico possui muitos limites para alcançar,
muitos objetivos para alcançar, né? E por vezes isso acaba prejudicando relacionamentos que poderiam surgir sem tanto perfeccionismo, né? Tem uma frase que diz que a vida é mais perfeita sem tanto perfeccionismo. E a terceira dica é aprender a se conhecer, aprender a conhecer as formas que você age, conhecer seus próprios sentimentos. E o quarto temperamento, então, é dos coléricos. E são capazes de realizar grandes coisas, alcançar grandes objetivos na vida. São pessoas firmes e muito determinadas no que querem. Eles são dotados de inteligência e geralmente são movidos pela razão. Os coléricos têm dificuldade de se relacionar com os outros e têm poucos amigos de confiança, geralmente. Os coléricos são muito críticos e questionadores. Eles são muito audaciosos, eles são muito rápidos no seu raciocínio, muito inteligentes também. O colérico também não gosta muito de toque físico, ele é mais da palavra. Primeira dica: desenvolver habilidades de compreensão e não agir somente pela razão. Muitas vezes nós precisamos entender o todo, nós precisamos olhar para a situação tendo empatia, se colocando no lugar das pessoas e não agindo só pela razão, não agindo só pelo que se diz certo, né? Muitas vezes o certo para uma situação não é certo para outra situação. Segunda dica é desenvolver paciência, né? Como eu falei, ele é muito do agora, do hoje, do pra já, pra ontem, né? E as coisas não funcionam assim, né? As coisas não são como a gente quer. Então, ele precisa desenvolver essa paciência. E a terceira dica é possuir controle sobre as suas emoções. Muitas vezes eles acabam falando o que querem e descontando nas pessoas sentimentos como raiva, ou até são muito intolerantes com os erros das outras pessoas, né? E como eu disse antes, é preciso compreender os fatos. Então é isso, gente. Esse foi um vídeo baseado num livro que eu li do apóstolo Arão Amazonas. Ele se chama Teoria dos Temperamentos e é esse livro aqui. É um livro muito bom, eu recomendo para todos que quiserem ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha acrescentado. Se você descobriu qual é o seu temperamento, deixa aí embaixo para mim saber. Se as dicas te ajudaram, deixa aí embaixo para mim saber. Se você é melancólico como eu, deixa aí embaixo. E é isso aí. Agora eu vou voltar a gravar vídeo toda semana, tá? Me perdoem de novo por essas semanas que o canal ficou sem vídeo. Então é isso. Se inscreva no canal, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e me sigam nas redes sociais pra gente ter aquele contato mais direto. Beleza? Um beijo e até semana que vem.